Graça e paz, irmãos, estamos aqui na nossa 10ª aula do estudo da Carta de Paulo à Igreja de Colossenses. Agradecemos a presença de todos vocês nos assistindo, acompanhando. Se você perdeu alguma aula, entre lá no YouTube, no canal da nossa igreja, PIB da Freguesia, que você vai encontrar as aulas passadas de Colossenses. Hoje estaremos iniciando o capítulo 3. E para tanto eu convido você para estarmos fazendo juntos, realizando juntos a leitura de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Nós não estaremos trabalhando os 17 versículos, mas eu acho importante lermos toda essa parte hoje para um entendimento daquilo que estará sendo passado. Vamos ler então. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos curvar as nossas frontes nesse momento e vamos falar com Deus, pedindo a Ele orientação e direção para o estudo que teremos nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua infinita bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor esteja nos dirigindo, nos orientando, ó Deus, no estudo que estaremos fazendo. Ó Deus, que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração sejam todas de louvor a ti. Amém. Irmãos, nesse texto, Paulo vai começar aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Paulo aqui, ele está fazendo um link
com o versículo 20 do capítulo 2. Lá no versículo 20, Paulo fala o seguinte: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Então, observe que Paulo, na sua carta, né, como ela se completa, porque aqui no 20 Paulo está dizendo: vocês morreram com Cristo. Se vocês morreram, não há mais necessidade de vocês ficarem presos a esses rudimentos, a esse legalismo. E agora, no versículo 1 do capítulo 3, Paulo começa essa nova, essa parte da carta dele, que os irmãos vão perceber, né, que agora é uma parte mais exortativa, e Paulo ele começa justo colocando: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então Paulo diz: olha, vocês morreram com Cristo, não precisam mais ficar presos aos rudimentos, ao legalismo, e vocês ressuscitaram com Cristo. Então, se vocês são ressurretos com Cristo, se na morte de Cristo e na ressurreição vocês são participantes, busquem as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Paulo, com isso, não está dizendo que nós devemos viver aqui na terra como seres alienados. É óbvio que existem pensamentos e existem coisas que temos que buscar estudar, temos que buscar trabalhar, temos que buscar constituir uma família. Mas o que Paulo está querendo dizer é que tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que vamos fazer, nós devemos fazer pensando nas coisas que são do alto, pensando na forma, buscando a orientação de Deus, pensando de que forma nós podemos louvar e servir a Deus naquilo que estaremos fazendo aqui na terra. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. É por isso que nós estamos aqui na terra. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. É por isso que eu estou aqui ainda, é por isso que você está. No momento em que nós não temos mais, a nossa missão já se cumpriu, no momento em que já realizamos o propósito de Deus para a nossa vida, então não há mais razão de estarmos presos aqui na terra. O apóstolo Paulo ele vai dizer em uma de suas cartas, ele vai dizer que para mim, não é, o viver é Cristo e a morte é lucro, porque eu sinto de ambos os lados os aguilhões do pecado, e para mim morrer e estar ao lado de Cristo seria muito melhor. Mas eu sinto que ainda sou necessário aqui, que ainda tem coisas para fazer aqui. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar quando falamos sobre essa questão do propósito da nossa vida aqui na Terra, e que em tudo temos que buscar o propósito de Deus para a nossa vida, está ali na questão de João Batista. Por que João Batista morre logo ali no início? Jesus não poderia ter livrado João Batista da morte, Jesus não poderia ter ressuscitado João Batista, poderia. Mas João Batista ele era aquele que prepararia o caminho para Cristo. Cristo já tinha vindo, Cristo já estava cumprindo o seu ministério aqui na terra, que também estaria ali próximo de se findar quando ele morreria na cruz do Calvário e ele ressuscitaria. Então o propósito da vida de João Batista, o ministério, a missão de João Batista já havia se cumprido. É por isso que Jesus não realiza ali o milagre de ressuscitar João Batista, não é por isso que João Batista morre. Então nós precisamos entender essa questão para que nós possamos ser mais proativos, mas realmente ligados nessa questão de estarmos buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita do Pai, à destra de Deus. Então, Paulo continua aqui. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso, irmãos, está muito ligado ao nosso propósito, quando vivemos em busca só realmente daquilo que é material, quando só buscamos as coisas materiais, onde para a nossa vida o importante é termos dinheiro, é buscarmos fama, é buscarmos coisas que são passageiras, que quando morremos nós não levamos.
Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara dentro das nossas mentes e dos nossos corações, que tudo que é terreno, quando acaba aqui, irmãos, quando o nosso corpo, esse corpo aqui que é material e que é corruptível, ele cessa as suas funções, não é? Quando há ali o colapso do nosso sistema, então, e morremos, aquilo que é terreno fica junto com esse corpo. Então, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você realizou, passa um tempo e provavelmente vai ser esquecido, não é? No máximo 2, 3 gerações nós lembramos. Você lembra do seu bisavô? Você lembra do seu tataravô? Qual era o nome dele? O que ele realizou? Quem foi ele? Então, essas coisas é que nós precisamos ter em nossas mentes. Buscar e pensar as coisas que são do alto. E observamos que são imperativos, não é? Paulo está dizendo, olha, busquem, pensem nas coisas que são do alto. E o interessante é que sempre que Paulo, e nós vamos observar isso ao longo desse capítulo, Paulo usa o imperativo sempre ligado ao indicativo. O verbo que indica o porquê devemos agir no verbo imperativo sempre está aqui. Então Paulo vai dizer, olha, busquem as coisas. Portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Então, por que vocês devem buscar as coisas do alto? Porque vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês não estão mais mortos. Vocês não estão mais ligados aos rudimentos desse mundo. Vocês já morreram para os rudimentos desse mundo e vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, vocês devem buscar as coisas que são do alto. Pensai nas coisas Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz, porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus? A nossa vida está oculta, irmãos, porque hoje não faz muita diferença num grupo, apesar de que deveríamos de fazer, sim, muita diferença, não é? Quando estamos num grupo, porque nós somos, o que a Bíblia diz, não é? O que Jesus nos diz lá no Sermão do Monte? Que nós somos luz e sal. Então, a luz para iluminar o mundo em trevas, o sal para salgar e não deixar apodrecer. Então, nós somos luz e sal e deveríamos, não é, iluminar e salgar. E Paulo vai dizer, para que serve a luz se ela foi escondida, não é, embaixo de uma mesa, embaixo de uma cama? E para que serve o sal quando ele está insípido, a não ser para ser pisado e jogado fora? Então, a sua vida, ela deve ser uma vida que glorifique a Deus. E Paulo aqui, ele está dizendo, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não há uma diferença notória no modo de ser. Quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, morremos para o mundo, para o pecado, para os rudimentos do mundo e ressuscitamos com Cristo numa nova vida, nós não somos caracterizados por um sinal, por uma marca, né? Nós não recebemos aqui nenhum estereotipo de que aquele ali, olha, já aceitou, não é, a Cristo e aquele ali não aceitou. Deveríamos fazer essa diferença com no nosso modo de ser e de agir, mas infelizmente hoje está difícil essa relação. Primeiro, porque o evangelho se banalizou muito e hoje muitas pessoas que não estou aqui, não é, apta para julgar, mas devo confessar para os irmãos que muitas das vezes nós ficamos assim, não é, meio que abobado com o tipo de pessoa, com o modo de agir e o comportamento de muitas pessoas que se dizem evangélicas. Então, há uma banalidade do ser chamado evangélico, de se identificar como evangelho, virou de certa forma, uma banalidade. E
nós acabamos que vemos as pessoas que se dizem evangélicas agindo de forma igual ou até pior do que as pessoas que estão no mundo sem ainda ter aceitado a Cristo como o único, suficiente Salvador. Entendam que todos nós somos pecadores e continuamos pecando, mas quando eu aceito a Cristo como meu único suficiente Salvador, eu devo seguir esses imperativos de Paulo, buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, e quando o meu pensamento, quando a minha busca está só nas coisas terrenas, então eu acabo me igualando àquelas pessoas que ainda não morreram com Cristo e não ressuscitaram em Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, vocês estão, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, não há uma diferenciação clara entre aqueles que morreram com Cristo e aqueles que ainda não morreram com Cristo. E ele continua dizendo aqui, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Mas existirá um momento, e é o que Paulo está dizendo aqui, em que nós seremos sim separados e identificados, porque nós seremos manifestados, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, na volta de Cristo, então nós seremos também ali glorificados com ele, e Paulo está dizendo, vós também sereis manifestados com ele em glória. E ali, naquele momento, haverá separação entre aqueles que realmente morreram com Cristo e ressuscitaram em Cristo e aqueles que não morreram, não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Paulo continua dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E eu fiquei analisando muito essa questão, não é? Como é que nós podemos fazer morrer a nossa natureza terrena? Essa é uma tarefa, irmãos, diária, não é? Ela é contínua, porque se eu acho que eu obtive a minha vitória hoje e eu descanso, não é, com relação à minha vitória, eu vou para o outro dia achando que eu sou muito bom porque ontem eu obtive vitória com relação a um determinado pecado, a uma determinada coisa, ou como diz Paulo aqui, a nossa natureza terrena, eu caio amanhã. Pode ter certeza. Se eu não me sentir fraco com relação àquilo, eu vou estar sempre correndo um sério risco de cair. Paulo, ele vai dizer em uma de suas cartas, né? Quando eu me sinto forte, quando eu me sinto fraco, forte é porque eu estou fraco. E quando eu me sinto fraco, é porque eu estou forte. Então, quando eu fico ali e eu atento a determinada coisa, porque senão eu posso vir a cair naquela minha natureza, eu estou me fortalecendo, eu busco as coisas do alto, eu penso nas coisas do alto, então eu me fortaleço. E se eu não busco, então eu caio. É essa a questão. E Paulo está dizendo aqui, olha, fazei morrer a vossa natureza terrena. E Paulo vai citar, olha, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, prostituição, não é você... A gente não precisa entrar muito no mérito aqui do que seja prostituição. Paixão lasciva é quando eu tenho uma paixão, um desejo por alguém que não é meu marido, por alguém que eu não posso ter, não é por um outro. E principalmente aqui é aquelas coisas, né, a lasciva aqui é aquela coisa realmente bem doentia, né? Pessoas que são ligadas a determinadas coisas, a determinados atos. Impureza, mas o interessante, desejos malignos, né? Um desejo que realmente ultrapassa, não é? Você ter desejo de cometer e de fazer determinadas coisas que são pecados, são crimes.
não é, que fere o outro, que realmente vem do inimigo, do maligno, não é, o desejo maligno de possuir, ou de fazer, ou de ser determinada coisa. E Paulo vai dizer aqui da avareza, que é a idolatria, não é? Então é muito interessante, porque a avareza é um pecado que ele é considerado idolatria. É o único pecado que é considerado idolatria, não é? E isso é uma coisa que a gente deve ficar bem atento. E Paulo continua aqui: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos nós, a partir de Adão, porque o casal que cometeu a desobediência, Deus disse: vocês podem comer de todo o fruto, mas do fruto dessa árvore vocês não podem comer. E eles foram lá e comeram. Então essa foi a desobediência. E a partir de Adão e Eva, que foi o primeiro casal, todos que nascem são filhos da desobediência. A diferença é quando você morre em Cristo, não é? Você morre com Cristo na cruz do Calvário, você deixa ali, não é? Você reconhece a necessidade de que ele, do sangue dele, limpando, libertando você dos seus pecados. Quando você morre com Cristo e você ressuscita, não é, com Cristo, então você passa a ganhar uma nova. Você deixa de ser filho da desobediência. Mas aqui Paulo está dizendo: por estas coisas, pela prostituição, pela impureza, pela paixão, pela lascívia, pelos desejos malignos e a avareza, que é a idolatria, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Então, Paulo está, agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto. Paulo está dizendo aqui que nós andamos também, e no tempo atrás, antes, não é, em outro tempo, nós andamos em todas essas coisas, na prostituição, na impureza, na paixão lascívia, no desejo maligno, na avareza, que é a idolatria. Da mesma forma que lá no versículo 20 ele vai falar: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? E aqui Paulo está dizendo: olha, vocês andavam nessas coisas em outro tempo, quando vocês viviam nelas, mas agora vocês não vivem mais nela, vocês não têm mais a necessidade de viver nessas coisas, porque vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. E aí o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, o reverendo Nicodemos, ele dá um exemplo que eu gostei muito e eu vou repetir para os irmãos. O pastor, ele dá o seguinte exemplo, que os israelitas, quando saíram do Egito, durante 450 anos, os israelitas viveram ali debaixo da escravidão de Faraó no Egito. Eles foram libertos por Deus. Então passaram ali, atravessaram o Mar Vermelho com os pés enxutos, chegaram do outro lado cantando, e Faraó veio atrás. E aqueles que entraram no Mar Vermelho pereceram ali, porque as águas retornaram, e os egípcios que entraram na água morreram. Mas imagine que agora o povo de Israel, do lado de lá do Mar Vermelho, o povo egípcio, Faraó, do lado de cá do Mar Vermelho, e Faraó começasse a gritar para os israelitas: olha, voltem, vocês são meus escravos, vocês estão aqui para me servir, vocês me serviram durante 450 anos, vocês não podem se libertar. E então um dos israelitas resolvesse, não é? Ou alguns israelitas resolvessem voltar, retornar e se curvar e se ajoelhar diante de Faraó, como escravos de Faraó, para servir a Faraó. Então, o reverendo Augusto, ele diz que toda vez que nós pecamos, toda vez que nós nos debruçamos nesses pecados, nós estamos como que retornando no Mar Vermelho e nos ajoelhando diante de Faraó. Então, precisamos realmente fazer morrer todas essas coisas dentro de nós. Precisamos buscar, como uma bactéria, como um vírus que você tem dentro do seu corpo. Você não combate com antibiótico, você não combate com vitamina, você não combate buscando auxílio na medicina, buscando um médico para que possa diagnosticar aquele seu mal e então poder te passar ali o medicamento, o antídoto para que você possa melhorar. Pois bem, você tem o diagnóstico
e você já tem a cura. Porque Paulo está dizendo, vocês andavam nessas coisas em outro tempo, mas agora vocês não precisam mais andar nessas coisas. Sabe por quê? Porque Cristo já morreu na cruz do Calvário. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos libertou dos nossos pecados. Então eu não tenho mais necessidade de retornar para Faraó, porque eu já fui liberta desses pecados. Então, Cristo é o meu remédio. Buscar, pensar nas coisas que são de cima. Esses são os medicamentos que eu devo tomar diariamente para que a minha vida espiritual seja fortificada e eu não volte mais a cometer tais pecados. Não é? Amém? E que o Senhor possa estar nos ajudando, não é, com relação a isso. Mas Paulo continua. Ora, nessas mesmas coisas, versículo 7, andastes vós também em outro tempo, quando vivias nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. É muito interessante, porque Paulo disse lá em cima, não é? Fazei morrer. A primeira expressão de Paulo, ele vai dizer, olha, façam morrer essas coisas dentro de vocês. E agora Paulo vai dizer, despojai-vos, não é? Tira essa roupa de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena. Tira isso, não é, de você, tira isso do seu governo, é despojai-vos, tira. E ele vai continuar dizendo, e revesti-vos, né, e se revistam do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Paulo está aqui dando o diagnóstico, né, aquilo que é ruim, aquilo que é mal para a nossa vida, para o nosso viver, que é a indignação, a maldade, a ira e a prostituição, os desejos, não é, lascivos. Paulo está falando ali, relatando diversas coisas, e ele está dizendo, olha, dispam-se de tudo isso e se revistam do novo homem. Ele vai dizer, não mintam um ao outro, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O velho homem é um ser naturalmente mentiroso, mas você não é mais o velho homem, você já é um novo homem, se revista do novo homem. Não é? E ele vai dizer, você se despe do velho homem com todos os seus feitos, com a mentira, com a ira aqui, Paulo está se referindo à ira pecaminosa, porque existe a ira, a ira e a indignação, não é, que são reais e necessárias. Quando eu estou irada contra o pecado, quando eu estou irada contra a injustiça, quando eu estou irada contra as coisas erradas que eu percebo no meu dia a dia. Então, essa ira é uma ira boa, é uma ira que necessitamos. Eu preciso estar irada, irmãos, com as coisas erradas que nós vemos no nosso dia a dia, com essas coisas aqui que vemos muitas das vezes dentro da nossa igreja, prostituição, impureza, paixão lasciva, são coisas que precisam ser combatidas. Não adianta termos um culto, falamos muito isso na aula passada, paz e amor, e falando só coisas que são boas para o ouvido ouvir e não combater. Eu preciso dizer para as pessoas que elas precisam estar combatendo a paixão lasciva, a impureza, a prostituição, a avareza e a maldade, a mentira, a linguagem obscena, né, que são os palavrões. Eu preciso estar combatendo isso no dia a dia, dentro de nossas igrejas, dentro das classes na escola bíblica dominical, nos nossos PGMs. Nós precisamos estar falando e alertando.
E Paulo está dizendo aqui, então, repetindo, né? Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela, agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É aqui no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então Paulo está falando aqui, revistam-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É interessante aqui Paulo novamente usando essa questão do conhecimento, e a gente viu aqui nas orações Paulo, tanto na carta aos Efésios como aqui na carta em Colossenses, Paulo orando para que nós fôssemos, para que aquela igreja fosse cheia do pleno conhecimento de Deus. E aqui Paulo está dizendo, revistam-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão. Aqui o grego e o judeu é muito usado para aquele, o que não era judeu seria o grego, seria o gentio. E Paulo também vai usar circuncisão nem incircuncisão, entra dentro. Aquele que é incircunciso seria o grego, circunciso seria o judeu. Bárbaro era aquele que não falava, não é, a língua grega. Cita era um povo que ficava em determinado local, né, em uma determinada localidade, escravo ou livre. Então, aqui nessa carta mesmo, nós vamos ver a citação de Onésimo. Onésimo era um escravo que havia fugido de Filemão, que era da igreja de Colossos. Então, a gente vai ver lá no final da carta, Paulo se referindo a Onésimo, se referindo a Filemão. Então, nós podemos ver que a necessidade dele falar, no qual não pode haver, para Deus não há separação de raça, de cultura, de língua, para Deus não há separação. Todos nós somos livres em Cristo. E porque somos livres, não devemos nos deixar sujeitar, submeter novamente aos pecados. Quando pecamos, sofremos aquele peso, aquele amargor, como diz Davi, não é? Os meus ossos como que se ressecaram, o meu humor é um humor de morte. Essa é a sensação do pecado na vida daquele que foi lavado, purificado por Cristo, porque essas coisas não fazem mais parte do nosso ser. Então, o nosso ser rejeita e nós nos sentimos mal enquanto estamos praticando ou ocultando esses atos. Nós vamos estar parando aqui e a partir na próxima aula estaremos falando aqui, revestivos, pois como eleitos, estaremos entrando aqui nessa questão da eleição e encerrando aqui do 12 ao 17. Eu espero que os irmãos tenham gostado e possam fazer uma reflexão e possam estar pedindo a Deus que nos ajude a estarmos sempre nos despindo do velho homem, nos revestindo do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que Deus possa estar nos abençoando e que Ele complete aquilo que eu realmente não fui capaz de fazer essa manhã. Amém.